Queridos irmãos, com muita alegria que estamos mais uma vez para fazermos alguma reflexão em torno do Evangelho de Jesus, à luz da nossa querida doutrina espírita. Então, hoje nós separamos o tema A Esperança. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11, e nas perguntas do Livro dos Espíritos, pergunta 920 e 921. Então, a fé, a esperança e a caridade são três virtudes entendidas como a trindade inseparável. Isso quer dizer que uma não seria possível sem a outra. Então, não se é possível a realização da caridade sem o apoio da esperança e da fé. Nem da fé sem a esperança e a caridade, e nem da esperança sem a caridade e a fé. Mas hoje nosso foco será sobre a esperança, porque é pela esperança que o homem tem forças para enfrentar os desafios e vencer as vicissitudes que surgem a cada passo. Para as nossas reflexões, nós nos baseamos nesse pequeno livro de Joana de Ângeles, da sua coleção Momentos. Então esse livrinho é um Momentos de Esperança. Então a esperança, ela é o estímulo para a caridade. Então nós nos perguntamos, onde está a esperança? Onde está a fé? Onde está o amor? Será que existe uma loja onde se vende essas virtudes? Nós lembramos da parábola das 10 virgens e que seriam as 5 prudentes e as 5 loucas, que aguardavam a chegada do noivo. E quando o noivo chega, as prudentes acendem os seus lampiões, porque estavam providas do azeite, e as loucas perceberam que não conseguiam acender os seus lampiões, porque não tinham azeite. E elas pedem um pouco, dê-nos um pouco do vosso azeite. A que as prudentes respondem, não podemos dar, nem vender de nosso azeite, porque ele é nosso. Essa parábola é muito bonita, porque ela mostra exatamente que as virtudes, elas precisam ser germinadas. Elas são sementes que estão latentes no profundo de nossas almas. Há também aquela fábula chamada A Loja de Deus, onde a pessoa entra e vê ali potes com os rótulos de amor, de fé, de esperança, de humildade. Então ele pede ao vendedor que ele quer muitos quilos de cada um. E o vendedor lhe entrega pequenos pacotes. Mas ele protesta. Ué, mas eu pedi quilos e você me dá esse pequeno pacote? Aí o vendedor responde, em nossa loja só dispomos das sementes. Então, meus queridos, as virtudes nós a temos latentes em nós. Voltando à questão onde buscar a esperança, a resposta é dentro de você mesmo. Mas essa resposta nos leva a uma segunda questão. Como buscar dentro de mim mesmo? Como eu vou fazer isso? Como eu vou acessar os arquivos da alma, essa força latente, e desenvolver esse germe e produzir os frutos? E para acessar tais arquivos, existe uma chave. Sem essa chave, qualquer tentativa será infrutífera. Essa chave chama-se vontade. Somente a verdadeira vontade nos permite encontrar a centelha divina, que é a fonte de todas as virtudes. É a vontade que nos propicia ânimo e perseverança.
Nada nem ninguém nos faz desistir, somente a vontade nos permite encontrar os meios, os caminhos e as soluções. Por isso, Jesus deixou esse convite. Quem quiser me seguir? Quem quiser me seguir, então o caminho é esse. Nós temos que querer. Temos que dizer, eu preciso dizer a mim mesmo, basta de me perder na ilusão. Eu quero a verdade. Eu quero mudar. Mudar a partir de agora. Foi a vontade que impeliu Paulo a estar pronto a dizer: Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta a ser feita à nossa própria consciência. O que eu preciso fazer? Então, o como é isso. O como é eu fazer, né? Então, que o primeiro recurso para fazer essa realização é a vontade. Agora, como realizar? Para essa resposta, Senhor, que queres que eu faça? O que é preciso fazer? Então, a consciência de cada um vai responder diferentemente. Porque o meu trabalho é diferente do seu trabalho. E o seu trabalho é diferente do trabalho do outro. O trabalho de cada um é de cada um. Embora todos estejam buscando a mesma meta, os caminhos são diferentes. As maneiras de realizar são diferentes. Então, Joana de Anjos, nesse livro que nós mostramos, ela faz algumas reflexões para nos mostrar possibilidades, caminhos que nos ajudarão a encontrar a resposta para esse o que fazer. Então ela fala-nos do valor da meditação e a associação da meditação com a prece. Meditar é se colocar num estado de quietude, principalmente uma quietude interior. Deixar a mente livre e o coração tranquilo. Dizem os estudiosos do assunto que quando oramos, falamos com Deus e quando meditamos, Deus fala conosco. Meditar é diferente de divagar. A meditação exige disciplina, esforço e treino. Meditar se aprende. Primeiro exercício para se aprender a meditar é o exercício do silêncio. Habituar-se ao silêncio. Tanto o silêncio exterior, mas principalmente o silêncio interior. De modo geral, vivemos em um meio de muito ruído e perturbação. E sem perceber, nós entramos numa onda de agitação, de agressões e de desgastes totalmente desnecessários. Falamos demasiadamente, quase sempre nos envolvemos em assuntos totalmente desnecessários e às vezes até assuntos maldosos, muitos assuntos que são castradores das nossas melhores esperanças. Quase sempre permitimos que o medo e as suspeitas desequilibradas nos desviem os propósitos, quando não somos nós mesmos a influenciar os propósitos alheios. Lembramos aqui de uma recomendação. Antes de falar, passar pelos 3 filtros.
Isso que vou falar é verdade? É bom? É útil? Caso o assunto passe pelos 3 filtros, pode ser falado. O silêncio é fundamental para o equilíbrio fisiopsíquico do homem. Silêncio para pensar, silêncio para agir. Logicamente, silêncio antes de falar. O segundo exercício, concentrar. Não será possível meditar se não houver concentração e não é possível concentrar se não houver silêncio, tanto exterior quanto interior. Um bom exercício de concentração é a leitura. Comece com um pequeno trecho de uma página edificante, por exemplo, o Evangelho. Absorva cada palavra, reflita na significação de cada um, fixe-se naquela mensagem. O terceiro exercício, elevar o nível de consciência. Elevar o nível de consciência. Porque existe o perfil do homem fisiológico e o perfil do homem espiritual. Então, esse exercício de elevar o nível de consciência é buscar nos enquadrar ou desenvolver, potencializar em nós essas frequências que nos coloquem dentro desse perfil do homem espiritual. O homem fisiológico é aquele que vive em função das necessidades fisiológicas. Vive para comer, para beber, para dormir, satisfazer as sensações. É aquele homem imediatista, automático e primitivo. Já o homem espiritual é aquele que se apercebe da realidade da vida. Ele é idealista, é compreensível, é racional. Lembramos aqui da recomendação evangélica: viver no mundo sem pertencer ao mundo. Esse é o perfil do homem espiritual. Ele vive no mundo material, mas ele já não pertence ao mundo material, porque os seus valores, os seus significados, as suas aspirações e seu empenho, a sua dedicação são para os valores do espírito, para os valores eternos, para aquilo que ele irá levar com ele por toda a eternidade. Então o mundo material, esse mundo em que nós vivemos, diz: aproveite a vida. Tem essa proposta, aproveite a vida, mas no sentido de satisfazer os prazeres imediatos. Então tem 2 maneiras de interpretar este aproveite a vida. No sentido de satisfazer os prazeres imediatos, ou reagir a todas as agressões, impor a sua vontade, nunca ceder, triunfar a qualquer preço. Já o Evangelho de Jesus propõe-nos: aproveite a existência na terra. Se alguém lhe pedir a capa, dê-lhe também a túnica. Se pedir para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Jesus mostra os tesouros que os ladrões não roubam e a traça não corrói. Jesus ensina o alcance do triunfo e a glória que não finalizam no túmulo. Então não será possível meditar
nesse nível fisiológico. Meditar e orar são possibilidades de acessar nossas virtudes latentes. No entanto, não basta ter fé sem ação. Para manter viva a esperança como força para enfrentar os desafios da existência e força de estímulo à caridade, além de meditar e orar, precisamos também desenvolver a arte do bem viver. E Joana nos diz que bem viver é diferente do viver bem. Diz-nos que para viver bem precisamos de dinheiro, saúde, posição social. No entanto, há quem viva com tudo isso e não é feliz. Diz-nos, então, Joana, a arte de bem viver constitui uma ciência de conduta sábia. Segundo ela, o espírito se reencarna na Terra, passa por 3 fases: a fase animal, humana e espiritual. Então, o homem animal é aquele que vive na predominância dos instintos, do gozo e das sensações. O homem humano é aquele que já permitiu que as suas emoções o levasse na busca das realidades da vida. E assim ele se prepara para o passo seguinte, que é o homem espiritual. É aquele que se doa e se eleva, amplia os esforços em favor do próximo, que o prepara para a libertação da roda reencarnatória. Então, podemos observar por aí que se nós colocamos um objetivo de alcançar esse homem espiritual, não é um processo que vai acontecer assim, num piscar de olhos, de um dia para o outro, né? Isso é todo um processo, é todo um desejo, uma vontade, um empenho, uma autoobservação constante, uma autoeducação constante, né? Então, essa aspiração, essa meta. Então, nós passamos a nossa existência aqui na Terra buscando esse caminho, buscando esse objetivo. Então, por exemplo, nós começamos a trabalhar com valores, né? Passamos a trabalhar com significados. Nós passamos a gerenciar as nossas próprias emoções. Então, por exemplo, a questão da angústia. Aconselha-nos a mentora para nos acautelar dessas injunções da angústia. Porque se nós nos demoramos na lamentação e na rebeldia, nós nos abrimos para o desequilíbrio e para a angústia. Então aí está a questão do vigiai e da autoobservação. Então vamos observar a nossa conversa, o nosso discurso. Vamos ouvir o que a gente fala. Vamos observar o nosso comportamento durante a nossa vida cotidiana. Vamos observar se estamos com condutas de muita lamentação, de muita queixa, de muita rebeldia. E aí já iniciar o processo da mudança aí, da autoeducação aí, né? Cultivar, por exemplo, a amizade sincera, porque vai favorecer o intercâmbio emocional, o estímulo do entendimento fraternal.
Há nos nossos dias muita falta de amizade, por causa do egoísmo que afasta uns dos outros, por causa do medo que agride, por causa da desconfiança que desarmoniza. No entanto, a amizade ela começa na simpatia e ela firma-se no afeto sincero. Também podemos buscar um estado mental de felicidade, que está lá na pergunta 920. A felicidade do se e do quando são barreiras que colocamos impedindo o fluxo das nossas virtudes, impedindo o acesso aos arquivos divinos. Porque nós colocamos a felicidade num ponto fora de nós, dentro de uma condicional. Então, eu vou ser feliz se acontecer isso. Eu vou ser feliz quando acontecer isso. E aí, às vezes, a gente confunde a questão da esperança. Então, assim, a esperança, ela não é... Quando a gente fala da fé, da esperança, vamos orar com fé, vamos pedir, vamos manter a esperança, mas é importante a gente entender isso, que Jesus ensinou a orar assim: Senhor, seja feita a vossa vontade. Nos entregar a fé é essa entrega na sabedoria divina. E às vezes a gente confunde dentro desse nosso estado mental de olhar a felicidade como uma condicional. Então a gente entende a esperança esperando os nossos pedidos dentro do nosso capricho, né? Dentro da nossa exigência, dentro do nosso comodismo, certo? Então é importante a gente entender esse aspecto, que a oração, o pedido com fé, o manter a esperança é muito diferente dessa felicidade condicional. Porque se eu faço um pedido, por exemplo, vamos supor que eu estou passando por um processo, um processo aí na saúde, né? Às vezes eu estou aí com um processo de uma doença se manifestando, alguma coisa assim. E aí eu vou pedir, porque eu quero ficar livre daquilo. Então eu vou pedir para Deus para me libertar logo daquele estado. Se eu estou precisando de passar aí por um desconforto qualquer, dentro de um tratamento, né? Aí eu peço que eu quero ficar livre daquilo e fico naquela... Acho que a esperança é isso. Não, eu vou esperar com fé que eu vou ficar livre. Ora, e eu não consigo ser feliz dentro do processo? Eu preciso esperar que o processo passe. E se aquele processo é justamente o processo da minha libertação? É evidente que a plenitude da felicidade está distante em razão do nosso nível, aquela felicidade plena, né? No entanto, nós podemos treinar a viver nesse estado mental de felicidade. Quando a gente começa a ter essa compreensão do mecanismo da vida. Também ela nos recomenda a questão do hábito de doar. Então, não saiba à esquerda o que faz à direita. Então, observar a nossa atitude quando doarmos. É o que fazemos com alegria, ou para nos desobrigar de um dever que consideramos desagradável, às vezes até com mágoa, nós doamos aguardando alguma recompensa. Então é isso que nós temos que entender. Qual é o nosso estado quando a gente vai doar alguma coisa, né? Qual é o impulso daquela doação? Precisamos aprender a doar pelo prazer de doar, né? Isso que seria, não saiba a esquerda, quer dizer, é um doar sem a condicional, é um doar sem a condicional da busca da recompensa.
Podemos doar coisas, mas também podemos doar palavras, gesto, atenção, companhia, afeto. Não importa, seja o que for. Se for com alegria, até um simples olá, um simples copo de água, uma simples palavra de conforto. Se aquilo foi doado com toda alegria no seu coração, você vai estar naquele momento liberando canais para a fluência da energia divina. Então nós vamos encerrar com esse pensamento de Martin Luther King. Mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma grande realização. Eu senti nessa frase uma síntese completa do que é a verdadeira esperança. Deus nos abençoe e muita paz.